Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um assunto e esse assunto, gente, é super importante. Qualquer questão, qualquer assunto, qualquer parte da matemática pode precisar desse assunto que a gente vai ver agora. O nome desse assunto é percentagem, ou se preferir, porcentagem. E a gente vai direto para o quadro aprender uma coisa essencial. Afinal de contas, o que é que significa aquele símbolozinho, aquelas duas bolinhas separadas por uma barrinha lá da percentagem? Vamos ao quadro? Legal, gente. Olha só. Para início de conversa, é bom que a gente entenda que o símbolo da percentagem, na verdade, representa um denominador 100. Então, se a gente tem um certo V%, é o mesmo que a gente ter V sobre 100, ok? Então, olha só, 30%. 30% é o mesmo que 30 sobre 100, ou 30 centésimos. Legal? Simplificando 30 centésimos, olha só, a gente pode colocar 0,30 ou, se preferir, 0,3. Olha um outro valor, 72%. 72% é o mesmo que 72 sobre 100. Repare, o símbolo da percentagem pode se transformar em um denominador 100. Portanto, 72% é o mesmo que 0,72. 128%. 128 sobre 100. E se a gente divide 128 sobre 100, a gente tem 1,28. É bom lembrar de que quando a gente divide um número por 100, a vírgula corre duas casas para a esquerda, não é isso? Então a gente tem a vírgula do 30 aqui. Olha só, 1, 2, 0,30. 1, 2, 0,72. A mesma coisa aqui. 1, 2, 1,28. Bem tranquilo, não é? Olha, uma última. 480%. 480% é o mesmo que 480 sobre 100 ou 4,80. Se preferir, 4,8, o que é a mesma coisa. Legal? Só um detalhe, gente. Pessoal, nós precisamos entender que percentagem pode ser dividido em 3 pedacinhos. Eu chamo esses pedacinhos de as 3 regras de ouro da percentagem. Se nós entendermos bem essas 3 regras, dá para a gente resolver qualquer questão envolvendo esse assunto. Então a gente vai continuar agora e vai conhecer a primeira regra de ouro. Legal? Vamos em frente. Olha só. Primeira regra de ouro da percentagem. A ideia é a seguinte: se a gente quiser calcular x% de um certo valor V, basta a gente multiplicar V por x sobre 100. É aquela ideia. Se eu tenho x%, x% é o mesmo que x sobre 100. Vamos a um exemplo. Olha só. Uma cidade possui 132 mil domicílios. Para cada grupo de 100 domicílios, 30 possuem telefone. Ou seja, gente, para cada 100 domicílios, para cada 100 de domicílios, 30 possuem telefones. Quantos telefones residenciais esta cidade possui? Olha só, gente, temos que calcular 30% de 132 mil. Por quê? Porque de cada 100, 30 possuem telefone, ou seja, 30 centésimos do total. Tranquilo? Mais uma vez, para ficar bem claro, de cada 100 domicílios, 30 possuem telefone. Portanto, 30 a cada 100. 30 por 100 ou 30%. Ok? Acontece que, conforme a gente já combinou, 30% é o mesmo que 30 sobre 100. E agora fica fácil, não é? Dá para a gente simplificar o 100 com os 132 mil. Aqui a gente tira 3 casinhas decimais. E aí vai ficar com 30 vezes 1.320, 39.600 telefones. Ou seja, dos 132 mil domicílios, em 39.600 a gente tem telefone. Legal? Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Olha só.
Dentre as 1.250 pessoas que trabalham em uma empresa, 48% são mulheres. E dentre as mulheres, 9% são advogadas. Quantas advogadas trabalham nessa empresa? Só um detalhe. Gente, neste caso, nós temos a primeira regra de ouro aplicada 2 vezes. Primeiro, a gente tem que calcular quantas mulheres existem nessa empresa trabalhando. E depois, nós pegaremos esse valor e calcularemos 90%. Ou melhor, desculpa, 9%. É isso? Exatamente, 9%. 48% das mulheres são advogadas. Vamos calcular 48% de 1.250, que é o total. Você pode estar vendo aqui atrás de mim, olha. Depois que a gente calcular esses 48% de 1.250, a gente vai ter o total de mulheres. E aí a gente calcula 9% desse total. Tranquilo? Ok, vamos continuar. Gente, 48% de 1.250. Olha só, as 1.250 pessoas, 48% delas são mulheres. Bem fácil, olha só, a gente já sabe que 48% é o mesmo que 48 sobre 100. Poderemos agora simplificar. 48 sobre 100 é igual a 0,48 e executando essa conta aqui bem direta, a gente encontra 600 mulheres. O que é que nós acabamos de concluir? Que das 1.250 pessoas que trabalham na empresa, 600 são mulheres. Ótimo, só que a questão não acabou. A gente aqui descobriu o total de mulheres. Vamos agora descobrir quantas delas são advogadas. Olha só, dentre essas mulheres, 9% são advogadas. O que é que nós faremos? Calcularemos 9% de 600. Ora, 9% é o mesmo que 9 sobre 100. Legal? E agora a gente pode simplificar 600 com 100. Vamos ficar com 9 vezes 6. Não é isso? Olha só. 100, cortou com esses 2 zerinhos aqui. Fico com 9 vezes 6. E aí a gente descobre que existem 54 mulheres advogadas. Legal? Bem simples e bem direto. Ok, vamos em frente. Um terceiro exemplo. Olha só. Existem 13 alunas em sala de aula e esse número equivale a 20% do total de estudantes dessa sala. Quantos estudantes do sexo masculino esta sala possui? Gente, ainda a primeira regra de ouro. Só que agora a questão modificou um pouco. A gente precisa entender que nem sempre a ideia de percentagem é um cálculo direto. Dessa vez, ele disse que 13 alunas equivalem a 20% do total de alunos. Ora, vamos nos prender a essa afirmação. 13% de um certo, ou melhor, desculpa, 20% de um certo total que a gente não conhece equivale a mulheres. E essas mulheres são 13 alunas. Então a gente vai ter que montar uma pequena equação. Veja só, chamando o total de T, a gente vai ter 20% de T igual a 13. É exatamente isso que a questão diz. 20% do total igual a 13 alunas. Legal? E é em cima disso que a gente vai conseguir o total de alunos. Vamos em frente? Olha só, gente. 20% do total. É isso que está sendo dito aqui, olha. 20% do total equivalem a mulheres, que são 13 alunas. E aí, 20%, nós sabemos muito bem, é o mesmo que 20 sobre 100. Simplificando isso, olha, 20 sobre 100, dá para a gente cortar 0 com 0, fica 2 décimos, e 2 décimos, nós sabemos muito bem que vale 1/5. 1/5 de T igual a 13, e aí esse 5 passa multiplicando. Teremos então 65. Só para esclarecer, 65 é o total de alunos, o total de pessoas da sala. Legal? Só que tem um detalhe:
Homens. Homens serão 80% de 65. Ah, Tiago, por que 80%? Olha que ideia simples. Se 20% são mulheres, o restante é de homens. A gente tem que entender que o total equivale a 100%, o total percentual. Ora, se 20% são mulheres, o restante, 80%, são homens. Portanto, 80% de 65. Ou seja, 80 sobre 100, que é o mesmo que 0,8, vezes 65, igual a quanto? 52 meninos, ok? Portanto, são 52 homens e 13 mulheres. Gente, uma outra forma de descobrir o total de homens seria pegar o 65, que a gente calculou, que representa o total de alunos, e desses 65 subtrair 13, que é o total de mulheres, um valor fornecido na questão. Repare que 65 menos 13 dá exatamente igual a 52. Então é uma outra forma de calcular. Legal? Então, mais uma vez, olha só, demos uma geral na primeira regra de ouro. Óbvio que existem questões muito mais sofisticadas e muito mais difíceis que essas, e a gente vai resolver esse tipo de questão lá na frente, na parte dos blocos somente de exercícios. Agora a gente vai entrar na segunda regra de ouro, uma regra que fala sobre a soma percentual. Falou? Vamos lá? Muito bem, gente. Olha só, segunda regra de ouro da percentagem. Para a gente acrescentar, ou seja, aumentar x% sobre um certo valor v, a gente tem que multiplicar v por 1 mais x sobre 100. Vamos entender o porquê disto aqui. Olha só, uma mercadoria custava R$400. Porém, houve um aumento de 30% no preço dessa mercadoria. Qual o novo preço desta mercadoria? Legal, a ideia é a seguinte: se houve um aumento, a gente tem o valor inicial, 400, mais 30% de 400. Esse 30% representa justamente o aumento, ok? Só que aí, olha, gente, se a gente colocar o 400 em evidência, lembram-se lá da aula de fatoração e produtos notáveis, fator comum em evidência. Coloquei o 400 em evidência, 400 divididos por 400 dá 1, 30% de 400 dividido por 400 dá 30%. E aí a gente vai ter o quê? 1 mais 30 sobre 100. Gente, a conta apresentada aqui no problema é a forma de justificar o porquê dessa propriedade, que eu chamo de segunda regra de ouro. Na verdade, a gente, caso estivesse fazendo isso já não da primeira vez, nós pegaríamos o valor V, que no caso é 400, e multiplicaríamos direto por 1 mais 30 sobre 100. A conta em si é somente a justificativa. A partir do segundo exemplo, nós faremos direto assim. Aplicaremos a ideia da soma percentual e aí ganharemos um tempo enorme, ok? Vamos continuar a resolver a questão. 400, 1 mais 30% é o mesmo que 0,3, e aí ficaremos com 400 vezes 1,3. 400 vezes 1,3 dá igual a 520. Repare mais uma vez, se nós tivéssemos feito essa conta aqui separada, olha só, 30% de 400, encontraríamos 120 e somaríamos com 400 e encontraríamos 520 da mesma forma. Mas é importante que a gente consiga entender a presença deste fator, o cara que será multiplicado por V quando a gente quer um aumento. Para a gente entender isso melhor, nós vamos fazer mais uma questão. Olha só. Ao longo de um semestre, uma mercadoria sofreu 2 aumentos sucessivos. O primeiro de 20% e o segundo de 30%. Se após esses aumentos a mercadoria passou a custar R$ 46,80, qual era o preço antes dos aumentos? Gente, nós vamos perceber a importância de conhecer a segunda regra de ouro nessa questão. Não dá para a gente
considerar um valor inicial, depois somar aquele valor mais tantos por cento e pegar a expressão, repetir o procedimento, tentando encontrar de uma forma gerando parcelas. Temos que usar o conceito de aumento percentual. A gente não sabe o valor inicial, vamos chamar de V. E esse valor sofrerá dois aumentos. O primeiro de 20% e o segundo de 30%, totalizando 46,80. Vamos montar a questão? Olha só, o valor V será aumentado de 20%. E em seguida, este novo valor será novamente aumentado em 30%, totalizando 46,80. Agora é só a gente ajustar tudo e fazer as continhas. Observe, V vezes 1 mais 0,2, 20 sobre 100, 0,2. 1 mais 30 sobre 100, 0,3, igual a 46,80. Ora, temos aqui 1,2 vezes 1,3. Se multiplicarmos 1,2 com 1,3, teremos 1,56. E a gente vai passar esse 1,56 dividindo. O resultado dessa conta dá justamente R$30. Legal? Então, o valor inicial era de R$30. Ok? Muito bem. Gente, a gente para por aqui porque infelizmente o tempo acabou. Já já o segundo bloco de percentagem. Falou? Tchau, tchau.